Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! O episódio de hoje é sobre o que provavelmente está acontecendo no seu cérebro quando você procrastina e como sair desse modo travado. Eu aprendi com o meu mentor de cabala, o David Guiam, uma frase que foi justamente o que me levou a estudar a neurociência por trás da procrastinação. A frase é: se você quer evitar a responsabilidade, permaneça confusa. Mas se você quer clareza e força, tome uma decisão. O que ele quer dizer com isso é que muitas vezes a confusão não é uma falta de resposta, é uma escolha inconsciente de evitar responsabilidade, de evitar ter que fazer coisas que nos tiram da nossa zona de conforto, de evitar fazer coisas que a gente sabe que a gente deveria estar fazendo, mas que vão exigir confrontos diretos, que vão exigir mudanças. Porque enquanto você está tentando entender, enquanto você está, não consigo fazer ainda porque eu estou pensando melhor, enquanto você está se organizando, você não precisa agir. E claro que deve existir um espaço saudável para pausar, para sentir, para escutar a sua intuição. Mas o que eu estou falando aqui é daquele estado prolongado de indecisão que é sustentado por uma confusão que mantém você paralisada. E se você está cansado de procrastinar, aqui vão 6 razões neurocientificamente embasadas pelas quais isso acontece e exatamente o que fazer em cada caso. Primeira razão: dopamina rápida e a falsa sensação de progresso. A dopamina é um neurotransmissor, um químico do cérebro envolvido no foco, motivação, planejamento, na energia de ação, energia para agir. O problema é que a gente vive em um mundo com um excesso de fontes rápidas de dopamina. Hoje você não precisa sair do sofá para ter um estímulo de dopamina no cérebro. Basta um clique, um momento scrolling, um doce, uma compra online. E quando essa busca constante por dopamina rápida faz parte da sua rotina, você está treinando o seu cérebro a buscar sempre essa dopamina que vem sem esforço. Uma dopamina que vem fácil, mas que também vai embora fácil. Porque as fontes rápidas de dopamina, elas geram um pico de dopamina no cérebro, seguido por uma queda, deixando o cérebro momentaneamente com menos energia e foco para tarefas que exigem mais esforço e dedicação. Então, se você começa seu dia já com seus níveis de dopamina depletados, porque você não dormiu direito, porque você ficou a noite inteira vendo uma série nova do Netflix. Daí você já acorda e depleta mais ainda esses níveis de dopamina, porque a primeira coisa que você faz quando você acorda é mexer no celular, entrar no Instagram, daí aparece um ads pra você de uma coisa que, nossa, você falou com a sua amiga ontem, como que o Instagram sabe que você quer comprar isso? Daí que você nem precisa daquilo, mas você acaba comprando porque é muito legal, daí você toma um café da manhã baseado em açúcar e cafeína. Tudo isso antes de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas que faz com que você tenha que sair dessa zona de conforto, focar, sentar, estudar. Você fez escolhas durante o seu dia que fez com que o seu cérebro liberasse dopamina, que aumentou a sua sensação de prazer e de satisfação por um momento, depois a dopamina cai. E daí, quando chega a hora da tarefa importante, o seu cérebro está bem menos responsivo, com menos motivação, com menos foco. Você se sente cansada, começa a procrastinar, fica, mas só mais um pouquinho aqui no Instagram mesmo. Mas só mais isso aqui. Amiga, claro, eu posso te encontrar hoje mesmo. Muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente deveria estar fazendo, não por preguiça, mas porque o nosso sistema de recompensa já foi estimulado antes da ação. E o antídoto aqui é simples: dopamina depois do que tem que ser feito e não antes. Combina com você mesma. Eu vou fazer a tarefa difícil primeiro, eu vou fazer o desafio primeiro, aquilo que eu sei que é importante para mim nesse momento, e depois eu me recompenso. E não o contrário. Isso se chama adiar a recompensa. É uma ferramenta extremamente útil para pessoas com cérebros neurodivergentes, como o TDAH, e, honestamente, hoje em dia funciona para quase todo mundo, porque mesmo quem não tem TDAH pode estar com o metabolismo de dopamina completamente alterado pelo seu estilo de vida. Pessoalmente, quando eu estou em fase de realização de projetos, como agora, montando cursos,
escrevendo minha tese do PhD, eu me trato da mesma forma que eu trataria uma criança que eu era tratada como criança. Eu só podia brincar depois que escovasse os dentes e arrumasse a cama. Então eu faço primeiro o que eu sei que precisa ser feito e depois eu sei que eu vou me dar alguma coisa de recompensa. Algo que eu gosto, algo que me dá prazer, algo que sinaliza para o meu cérebro que aquele esforço valeu a pena. E para mim, essa é uma forma consciente de estar organizando os meus níveis de dopamina, meu foco, minha motivação a favor daquilo que eu quero construir. E não a favor de um prazer barato, que vem sem nenhum esforço e que não está alinhado com a vida que eu quero, que não vai me levar à vida que eu quero. Segundo motivo pelo qual você procrastina: medo. O seu cérebro é incrível, mas ele foi moldado, evolutivamente falando, para te manter segura, não necessariamente para crescimento, exposição ou sucesso. Então, quando você tem que fazer uma tarefa, quando você tem que fazer algo que representa mais visibilidade, mais responsabilidade, mais impacto ou mais sucesso, o seu sistema nervoso pode interpretar aquilo como risco, aquilo não é novo, aquilo não é familiar. A amígdala, uma área do nosso cérebro que faz parte do nosso sistema de detecção de ameaças, pode ser ativada. E quando isso acontece, o corpo entra em modo automático de proteção. Você congela, você se distrai, você adia aquilo. Isso é justamente o que muitas pessoas chamam de autossabotagem, mas do ponto de vista neurobiológico, é o cérebro tentando te manter dentro daquilo que é conhecido, familiar e previsível. Esse mecanismo é descrito no conceito do Upper Limit Problem, ou problema do limite superior, que é apresentado no livro The Big Leap, do Gay Hendricks, que é incrível, eu também recomendo muito. Nesse livro, ele traz que quando você se aproxima de um novo nível de expansão, o seu inconsciente tende a criar resistência e pode te puxar de volta ao território familiar. Para lidar com isso, uma pergunta muito importante para se fazer é: o que eu temo que aconteça se tudo der certo? O que eu tenho medo que aconteça se tudo der certo? Eu tenho medo de mais visibilidade, eu tenho medo de, se as pessoas verem que eu sou dessa forma, ninguém vai gostar de mim, eu tenho medo do julgamento. Do que você tem medo? Quando a gente dá nome aos nossos medos, a gente reduz a ativação automática dele. Quando o medo é reconhecido e trazido para a consciência, o nosso córtex pré-frontal volta a participar. Você recupera a sua capacidade de escolher ao invés de só reagir. Quando eu pessoalmente reconheço um problema do limite superior, eu faço um tapping, um EFT, ou uma visualização para estar mostrando para o meu inconsciente que aquela nova realidade que eu desejo, por mais que não seja familiar para o meu sistema nervoso, ela é segura. Terceiro motivo pelo qual você procrastina: identidade incoerente. O seu cérebro trabalha o tempo todo para manter coerência interna entre aquilo que você faz e quem você acredita ser. Quando você tenta agir de uma forma que não combina com a sua identidade atual, que não está alinhada com a forma como você se vê, com a forma como você se identifica, o seu cérebro resiste. Não é por preguiça, mas por incoerência, e incoerência consome muita energia neural. Então, por exemplo, você quer treinar todos os dias, mas você se identifica como preguiçosa. Você quer crescer nas redes sociais, mas você se identifica como uma pessoa insegura e com muito medo de ser vista. Nesses cenários, não adianta só depender da sua força de vontade. Você está lutando contra o piloto automático do seu cérebro, que tende a reforçar comportamentos que confirmam a sua identidade existente. Por isso, a solução não é se forçar mais nesses casos, e sim atualizar a sua identidade. Começar conscientemente se identificando como alguém que já vive aquela realidade que você quer viver. Começar, por exemplo, a se identificar conscientemente como: eu sou alguém que faz o que precisa ser feito. Eu sou alguém que pode confiar em si mesma. Eu sou alguém que confia na minha voz, no meu trabalho. Quando a nossa identidade muda, o nosso comportamento deixa de ser uma batalha e passa a ser uma consequência natural dela. Porque quando você muda a sua identidade, você muda o piloto automático do seu cérebro, que está sempre tentando te manter alinhada a essa identidade. Quarto motivo pelo qual você procrastina: porque você tenta planejar tudo antes de agir. A neurociência mostra que uma das formas mais eficazes de você não alcançar o seu objetivo é tentar planejar absolutamente tudo antes de começar. O planejamento excessivo
tende a nos levar a um estado de paralisia por análise. O cérebro entra em sobrecarga, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver, então eu não vou fazer nada. O cérebro perde clareza e adia a ação. Então você não precisa saber todos os passos, você só precisa saber o próximo passo. Por isso o conselho aqui é simples: começa pequeno e faz, manda pro mundo. O bom não é inimigo do perfeito. O perfeito é que costuma ser inimigo do começo. Pense em um bebê que está aprendendo a andar. Imagina se o bebê esperasse ser bom em corrida para dar os primeiros passos. Isso nem faz sentido. Isso não acontece. O bebê começa pequeno, ele tenta, ele cai, não é perfeito, mas com a prática o corpo aprende a andar. O corpo vai ficando melhor naquilo, até que o bebê aprende a correr. Com o cérebro é a mesma coisa. A ação cria impulso e clareza. Então, a minha pergunta para você é: qual o menor passo possível que você pode dar hoje em direção ao que você quer? Quinto motivo pelo qual você procrastina: prioridades desalinhadas. Talvez você esteja tentando fazer tudo ao mesmo tempo e tá faltando tempo e energia para fazer as coisas que de fato são mais importantes para você nesse momento. Eu penso que a gente é tipo uma massinha de modelar, então você pode ir para várias direções diferentes, mas se você tentar se esticar para todas as direções ao mesmo tempo, você vai quebrar. Muitas tarefas abertas, muitas abinhas mentais abertas competem pela sua atenção e drenam o nosso sistema nervoso. O seu cérebro entra em estado de sobrecarga com muito mais dificuldade de focar, de decidir e sustentar ações. Do ponto de vista neurobiológico, cada decisão pendente consome energia mental. E quanto mais abinhas abertas mentais, menor a nossa capacidade de avançar em qualquer uma delas. Então, ao invés de tentar abraçar tudo e todos, se pergunte quais são as suas prioridades nesse momento, o que é essencial para você agora e o que pode esperar. Eu, quando tenho algo que eu lembro que eu tenho que fazer, mas que não é minha prioridade agora, eu anoto no meu calendário do celular mesmo para daqui a 2 meses como um lembrete de isso aqui agora. Será que já é o momento de você colocar como prioridade? Então, colocar menos tarefas ativas e mais foco no que realmente é necessário e importante agora faz muita diferença. Sexto e último motivo pelo qual você pode estar procrastinando: o seu sistema nervoso está desregulado. Às vezes, muitas vezes, a gente não procrastina por falta de disciplina ou clareza. A gente procrastina porque o nosso sistema nervoso está desregulado. A gente vive em um contexto de excesso de estímulos, excesso de pressão, excesso de demandas e de uma urgência constante. Quando o seu sistema nervoso está desregulado, se você está com o sistema nervoso preso em um estado de sobrevivência, em um estado de luta ou fuga, em um estado de congelamento funcional, o cérebro prioriza sobrevivência e não produtividade. Nesse estado de sobrevivência, o cérebro não tem acesso pleno às nossas áreas cerebrais responsáveis pelo planejamento, tomada de decisões alinhadas, execução dessas atividades de forma sustentada. E o caminho aqui, se você se percebe com o sistema nervoso desregulado, não é estar se cobrando mais, é regular o sistema nervoso primeiro, porque quando o sistema nervoso volta a um estado de maior regulação, o foco melhora, a clareza aumenta e a ação passa a fluir de uma forma muito mais natural. Produtividade não é só gestão de tempo, é antes de tudo gestão do seu estado interno. E começar a regular o seu sistema nervoso pode ser muito mais simples do que você imagina. É se perceber quando você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, escolher fazer uma coisa de uma vez só com presença, é escolher dar algumas respirações antes de fazer uma atividade, é escolher fazer um grounding, colocar os pés no chão, na natureza, antes de fazer uma atividade entre atividades. E caso você queira mergulhar mais nesse assunto, você pode se interessar pelo meu mais novo programa Retorne. Retorne é um programa criado para as pessoas que estão prontas para cuidar do seu próprio sistema nervoso de forma consciente e prática. Dentro do programa você tem acesso a um conteúdo teórico para que você realmente entenda o que é o seu sistema nervoso e em seguida você tem acesso à minha parte favorita, que é um guia prático de 22 dias. A cada dia a gente faz juntas uma prática diferente de regulação do sistema nervoso. Pensa como menu degustação em um restaurante de 22 pratos. Então, nesse módulo do Retorne, você experimenta 22 práticas diferentes para regulação do sistema nervoso, para você entender aquilo que funciona mais para você. Depois você acessa o módulo de integração, onde você aprende como levar todos esses recursos teóricos e práticos para o seu cotidiano, para a sua rotina,
porque a regulação do sistema nervoso é um processo contínuo que vai nos acompanhar pela vida, e também você acessa o módulo bônus, com ainda mais ferramentas, com ainda mais práticas para se regular, incluindo todas as minhas ferramentas favoritas para estar trabalhando o seu inconsciente e apoiar as suas transformações em um nível ainda mais profundo. Todas as técnicas que eu já estudei, que eu já experienciei até hoje em inglês e nunca vi em português para apoiar a regulação do sistema nervoso e trabalhar a mente consciente e inconsciente estão presentes no Retorne. Para saber mais, é só acessar o link na descrição desse episódio. Então, resumindo tudo sobre procrastinação. Pelo olhar da neurociência, a procrastinação muito raramente vai ser resumida a só preguiça. Na maioria das vezes, é um cérebro tentando lidar com o metabolismo da dopamina desorganizado, medo, uma identidade desalinhada, excesso de planejamento, prioridades confusas ou um sistema nervoso desregulado. Então é isso por hoje. Eu espero que esses insights e ferramentas te ajudem a usar todo o potencial do seu cérebro ao seu favor. Eu acredito muito que cada um de nós tem algo que só a gente pode oferecer, você tem algo único que só você pode oferecer para o mundo. E tudo começa quando você mergulha em si, assume o volante da sua vida e faz o que tem que ser feito para compartilhar a sua mágica. Até a próxima! Muito obrigada por compartilhar esse tempo comigo e por ter escutado o episódio até o final. Se essa conversa te tocou de alguma forma, deixar uma avaliação na plataforma onde você escuta o podcast faz toda a diferença. É assim que o trabalho cresce e continua encontrando quem precisa dele. Até o próximo episódio.